Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é tricampeão mundial de jiu-jitsu, campeão pan-americano, já venceu o torneio na Alemanha, já venceu o torneio na Espanha, nos Emirados Árabes, Pablo Mantovani Dutra. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e aos 23 anos já tem um currículo tão grande como esse? Sim. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O jiu-jitsu hoje me abriu muitas portas no mundo, principalmente para competir internacionalmente. Como tu havia comentado agora no início, tive a oportunidade de conhecer a Espanha através do jiu-jitsu. Graças a Deus consegui me sagrar campeão. Também visitei outros países como o México, também me sagrei campeão. Abu Dhabi, que nem tu comentou ali, eu fui campeão mundial lá nos Emirados Árabes. Legal. Cara, o jiu-jitsu está sendo espetacular na minha vida. Hoje eu conheço o mundo, eu falo outras línguas em conta do jiu-jitsu, sabe? É algo muito gratificante ver o resultado voltando. E eu quero abordar muito com você essas viagens, que países que você já conheceu através do esporte, e já eu vou perguntar sobre isso. Antes, há um tempo atrás, lutadores, acho que de várias modalidades, tinham uma fama de bad boy, de agressivos, Muay Thai, boxe. Essa fama já passou? Cara, na minha opinião, com a experiência que eu treino jiu-jitsu há 15 anos, né? Eu vivi um pouco dessa época que tu tá comentando, e essa época foi logo quando eu entrei no jiu-jitsu, que a galera entrava nas artes marciais para, por exemplo, poder chegar numa festa lá, falar, pô, eu luto, quero ver tu brigar comigo, tipo, pra poder, tipo, se impor, sabe? Tirava uma vantagem Exatamente, do outro. exatamente. Mas logo quando eu entrei, o meu mestre era um competidor. E sempre foi um competidor de alto nível. E ele sempre me ensinou, Pablo, o que tu vai aprender aqui, tu não pode usar na rua. É que nem aquela frase, né? Não brigue, lute. Né? Que é pra ti, se tu quer aprender uma arte marcial, tu tem que aprender ela para te defender, tipo, de alguma situação de perigo da vida, ou para te ser um atleta e para te ensinar as pessoas, né? E eu peguei essa filosofia dele, desde então eu sempre aprendi a arte marcial e repassei isso para as pessoas que estavam iniciando. Eu falei, olha, tu tá aprendendo isso, mas tu não pode usar isso na rua. Eu também sou professor de criança, então eu sempre falo, ó, eu vou te ensinar esse golpe, mas tu não pode usar isso em casa, não pode fazer no teu irmão. Aí eles ficam, pô, professor, sabe como é criança, né? Sim. Mas, enfim, o esporte ele evoluiu muito. Hoje o jiu-jitsu ele é muito visto como um esporte, sabe? Não é mais uma luta de rua, porque o jiu-jitsu ele ficou famoso, por quê? Porque os Gracies fizeram ele ficar famoso. Como que os Gracies fizeram ele ficar famoso? Agora já vou voltar um pouco mais ainda. Lá no Rio de Janeiro, lá pelos anos 80, 70... o pessoal ainda não conhecia tanto o jiu-jitsu, anos 90, e os Gracies, eles sabiam que o jiu-jitsu era um esporte muito poderoso. Então eles iam nas academias das pessoas, desafiavam as pessoas, falavam, o meu esporte é melhor que o teu e eu quero te desafiar, e aí eles brigavam e o jiu-jitsu sempre ganhava. Só que, claro, isso não é o melhor jeito de tu mostrar pra alguém que o jiu-jitsu é melhor. Só que foi assim que eles iniciaram, então por isso que veio essa fama dos valentões, os caras iam pra praia de Copacabana brigar e tal. Mas conforme veio as competições, o pessoal começou a entender que o jiu-jitsu, ele é um esporte, ele não é uma luta de rua. Tem regras. Tem regras. Hoje, se teu professor descobre que tu tá brigando na rua usando jiu-jitsu, se ele é um professor que tem uma cabeça boa, que ele tem uma boa didática com seus alunos, ele expulsa na hora o aluno não volta mais. Bacana. Se tu briga numa competição, tu toma uma punição. Então, tipo, o jiu-jitsu hoje evoluiu muito nessa questão e eu fico muito feliz. Ô Pablo, eu gosto de entrevistar atletas de artes marciais para desconstruir imagens, né? Ou por preconceito das pessoas ou por causa dessas atitudes do passado. Você tem um projeto social, chama Sou Criança e Tenho um Sonho. Quando começou e por quê? Então, eu a minha vida inteira, eu nunca fui de projeto social para falar a verdade, mas eu sempre acompanhei. Eu tive grandes amigos e eu vi a dificuldade que as crianças tinham. E o meu pai, ele sempre teve uma condição que ele pôde me ajudar nas competições e ele ajudava as crianças também nos projetos sociais. Então, eu cheguei a perder meu pai há uns 9 anos atrás. E eu comecei a seguir sozinho no esporte.
Então eu comecei a sentir essa dificuldade. E graças a Deus a minha carreira foi cada vez evoluindo mais, até que hoje eu cheguei na faixa preta e estou sendo reconhecido mundialmente. Mas eu também vi que é muito importante eu retribuir esse meu reconhecimento ajudando quem não pode, quem não tem a voz. As crianças não têm a voz, principalmente as crianças de projetos sociais. Porque o que eu estava conversando com um amigo meu esses dias? Imagina só, a criança de projeto social, tá? Ela já não tem grana para pagar uma academia. Certo. Ela tá lá fazendo uma aula gratuita, aí tem uma competição. Aí o professor fala, vamos treinar, vamos se dedicar. Aí ela começa a treinar, começa a ficar motivada. Aí chega no dia do campeonato, tem que inscrever ela, tem que pagar ela. Porém, imagina só, aí tem 20 colegas. Aí o professor só tem dinheiro para colocar um. Porque o que tem que pensar? Tu vai pagar a inscrição, tu vai pagar o deslocamento, tu vai pagar a alimentação. É um gasto enorme. Claro. Então, tu não vai inscrever só uma criança. Aí mesmo que tu dá um presente só para um. Aí, tu não pode fazer 20 crianças, você tem que escolher uma criança para participar. Isso não é justo. E todas estão treinando iguais. Então, isso às vezes pode desmotivar alguém. E hoje o esporte é uma maneira de salvar muitas crianças. Então, o que eu vejo? Eu vejo que eu posso tentar fazer alguma coisa para ajudar a melhorar essa parte. E essa minha campanha, Sou Criança, Eu Tenho um Sonho, ela é uma campanha que hoje vai começar a ser escrita para virar um projeto de lei. Essa campanha ela é o quê? É isenção de inscrições em projetos sociais. Que bacana. Entra com jiu-jitsu, mas vai agregar todas as modalidades de projetos sociais. Nós já começamos a mostrar para deputados, lá do Rio Grande do Sul, lá, que é onde eu moro. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas eu sou do Rio Grande do Sul. E todos eles gostaram muito da ideia, porque é uma ideia muito nobre que, tipo, tu não tá querendo ganhar nada, tu tá querendo ajudar. E quando é assim, todos veem uma coisa boa nisso, sabe? Eu vou estar ajudando todos, então eles estão a fim de ajudar a escrever a lei. Então, quando essa lei ficar pronta, a gente vai mandar para Brasília. A gente já está arquitetando ela. Só que o que a gente precisa? A gente precisa de prova social. Prova social como? Eu tenho um Instagram que se chama Mantovani Social, @Mantovani Social. Se vocês puderem, segue lá. E nesse Mantovani Social eu sempre posto quando eu estou visitando projetos sociais, estou ensinando o que eu aprendo lá fora nos Estados Unidos. Porque para e pensa, poxa, ele já não tem dinheiro para pagar uma inscrição, já não tem dinheiro para pagar às vezes alimentação e transporte. Imagina colher um conhecimento amplo lá fora, que hoje em dia o jiu-jitsu está muito avançado lá fora nos Estados Unidos. Então, como eu tenho essa oportunidade, eu venho para cá e ensino para eles gratuitamente. Então, tipo, eu estou dando um workshop gratuito para eles, é a forma que eu tenho no momento de poder ajudar eles a evoluírem. Mas eu conseguindo fazer esse projeto de lei virar uma lei, eu tenho certeza que vai ajudar o Brasil inteiro. Muitos projetos sociais. Não, muito bacana e acho que é muito necessário esse projeto de lei. A gente sabe que demora, que tem as suas burocracias, tem todos os processos, mas se isso passar a virar lei, tenho certeza que vai estar ajudando um monte de criança carente. Pablo, você citou Estados Unidos. Estudando a sua história, o seu currículo, cheguei à informação que quando você recebeu a faixa marrom, você migrou para os Estados Unidos. Por quê? Sim, então, desde que eu iniciei no jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele sempre foi um esporte que não teve muito incentivo. As coisas vêm mudando muito e vem crescendo muito o jiu-jitsu. 10 anos atrás, o jiu-jitsu, cara, era um esporte que nem a gente tá falando no início, um esporte de vagabundo, porque o cara só quer ser machão. Mas hoje é um esporte que não chega ao nível do judô, porque o judô já é olímpico, o jiu-jitsu vai ser um esporte que vai ser apresentado nas próximas Olimpíadas, está caminhando passo a passo. Mas ele vem crescendo muito, questão de premiação, de patrocinadores. E hoje em dia, o esporte, o nosso, o jiu-jitsu, ele é muitíssimo valorizado nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que é onde eu estou morando agora. Então, o campeonato mundial é lá, o campeonato de jiu-jitsu. Todos os anos eu ia para lá lutar, então eu fazia tudo que dava para juntar grana para comprar minha passagem para ir lutar. Aí eu comecei a pensar, cara, e se eu tivesse lá? Eu ia economizar a grana da passagem. E lá eu ia treinar com muito cara bom. Então, esse é um passo na minha carreira, tá lá. Porque o campeonato mundial e o campeonato pan-americano são lá. Então, eu pensei assim, no dia que eu tiver oportunidade, eu vou ir. Então, eu comecei a sempre treinar, preparando, cara, um dia vai aparecer a oportunidade, eu vou ir. Então, eu sempre treinava muito, ganhava os campeonatos, e a oportunidade nunca aparecia. Ganhei campeonato mundial, ganhei pan-americano, ganhei seletiva de Abu Dhabi, ganhei campeonatos
no mundo inteiro e essa oportunidade não vinha. E aí, chegando na faixa marrom, a equipe que eu representava, do Jiu-Jitsu, precisava de alguém para auxiliar eles nos treinos lá, como instrutor. E essa foi a oportunidade que eu tive de ir. Então, eu não pensei duas vezes. Quando eles me convidaram, eu falei, cara, essa oportunidade eu estou esperando há anos. Então, é óbvio que eu vou. Então, fui e falei, agora eu tenho que mostrar porque eu tô aqui e que vale a pena eu estar aqui, eles precisam de mim aqui. Então, eu sempre me dediquei muito. Eu tive muita dificuldade com o inglês, porque não era minha língua é o português. Tá. Cheguei lá, cara, comecei a ler livro, comecei a olhar vídeo no YouTube, eu comecei a estudar videoaula em inglês, comecei a prestar atenção nas pessoas como elas falavam. Cara, tava quase pirando de tanta informação nova. Mas, graças a Deus, isso me ajudou a me firmar lá. E hoje eu tô morando lá. Pablo, você tem apenas 23 anos, mas eu te acho muito maduro pelo que você está contando, né? Você tinha um objetivo, então, pessoas da sua idade estão indo para bares, estão indo para balada, estão indo para vários lugares, você não, eu só treinava, não, eu tinha um foco. O que te ajudou esse foco na sua vida? Então, o meu foco é muito em função de objetivos, né? Eu coloco metas e eu vejo como que eu vou chegar lá. Porém, quem me botou no jiu-jitsu foi o meu pai. O meu pai, ele ficava muito orgulhoso quando eu vencia as competições. E eu fazia por hobby. Eu não fazia por querer seguir carreira. Você não tinha uma obrigação. Não tinha uma obrigação. Mas eu via o quanto ele ficava contente e feliz. E isso me deixava feliz, né? Então, meu pai veio a falecer 9 anos atrás. E no dia que ele faleceu, eu prometi pra ele que eu ia ser campeão mundial. Porque eu imaginei naquele dia que se ele já era muito feliz quando eu ganhava um campeonato regional, imagina se eu fosse campeão mundial. E ele falava pros amigos dele que eu ia ser campeão mundial. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu prometi pra ele. Cara, eu não parei, eu treinei e estudei incansavelmente até conquistar o meu primeiro campeonato mundial. E ele era a minha motivação, porque sempre quando eu tava cansado eu falava assim, eu prometi pra ele não tá aqui, mas ele tá lá em cima, ele tá me vendo, cara. Sim. Então eu tô cansado, mas eu vou ir. Por que eu pensava? Cara, eu tô no colégio lá, meus amigos, hoje eu não tenho tantos amigos do colégio, são poucos, mas eu via todo mundo assim, final de semana o que eu vou fazer? Eu vou pra balada, eu vou pro Planeta Atlântida, que é lá no sul, eu vou fazer uma viagem pra cá pra curtir. E eu pensava assim, cara, mas isso não vai me agregar no futuro. Isso não é uma coisa... Eu sair pra festa aqui, vai ser legal, mas o que vai me agregar pro futuro? Então, desde então, comecei a ter um foco. E um dia o meu professor falou assim pra mim, Pablo, tu não tem como ser o campeão da noite e o campeão do tatame. Tá. Ou é um ou tu é outro. Tem que escolher qual tu quer ser campeão. Aí ele olhou pra mim e perguntou isso. Eu falei, cara, quero ser o campeão do tatame. Tá, então esquece. Teve que abdicar. Exatamente. Então, sempre quando alguém me convidava, eu falava, não, eu vou ser campeão lá. Então, quando chegava no campeonato, os caras perdiam pra mim, às vezes os caras não sabiam por quê. Eu tava 24 horas estudando, eu tava treinando mais que todo mundo, eu vivia e respirava, eu vivo e respiro hoje, por isso que eu tô lá. Então, isso fez a diferença. Eu escolhi ser o campeão do tatame ou da festa, eu escolhi o do tatame. Então, para quem tá aqui no país, para ser um atleta de ponta, precisa sair do Brasil? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta do Pablo Mantovani e muito mais sobre a vida desse atleta tricampeão mundial, campeão pan-americano, a gente vai saber aí as andanças deste atleta pelo mundo. O intervalo é rapidinho, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Pablo Mantovani Dutra, atleta que tem apenas 23 anos, mas já tem um currículo aí invejável com títulos em Abu Dhabi, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, já viajou à Rússia, já percorreu o mundo, a gente vai saber já já. Mas antes, terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Para ser um atleta de ponta, é necessário sair do Brasil? Então, vou te responder isso de duas maneiras. A primeira, a minha atual, e se eu estivesse morando aqui. A minha atual é que eu estando lá, eu tenho uma qualidade de vida muito boa lá, por ter segurança, ter um treinamento muito bom, ter oportunidades lá.
mais fáceis do que aqui. Então eu não voltaria. Agora eu não voltaria. Mas se eu estivesse começando hoje, eu acredito que as oportunidades estão melhores aqui do que estavam quando eu fui. Tá. Hoje a gente tem mais premiações nos campeonatos. Está cada vez aumentando mais as premiações e tá um pouquinho mais fácil de conseguir patrocínio para atleta. Porque antigamente eu me lembro que era só faixa preta quem conseguia. Faixa azul, que são as primeiras faixas, era muito complicado conseguir um patrocínio, alguma coisa. Hoje, os faixas azuis já conseguem patrocínios, então deu uma facilitada. Então eu acredito assim, que dá para levar, dá. É complicado? É. Então, cara, tem que querer muito. Foi o que eu sempre pensei comigo mesmo. Cara, eu tenho que querer muito. O jiu-jitsu é um esporte e é o meu trabalho. Então, eu tenho que trabalhar para ser o melhor. Então, por isso que eu sempre treinei muito, eu sempre me dediquei muito, mesmo não tendo a condição financeira necessária. Mas hoje, no Brasil, tu consegue um patrocínio de nutricionista, de alimentação, de kimono, de transporte, às vezes. Eu acredito que o governo poderia ajudar mais sempre, com todos os esportes. Mas hoje dá. É complicado, mas dá. Nos Estados Unidos é mais fácil. Você tem mais condições nos Estados Unidos, financeira, tem mais de academia, treinamento? Porque o que acontece? Eu sempre comparo com meus amigos os custos de vida aqui e lá. Aqui, quando tu ganha, por exemplo, R$100, não é a mesma coisa que tu ganhar $100. Porque $100 lá tu faz muito mais do que se fosse fazer com R$100 aqui. Então, digamos uma suplementação do atleta. Eu vou gastar R$1.000, vamos chutar. Lá eu vou gastar $150. Tá. Então, tipo, R$1.000 e 150. São duas grandes diferenças, né? Entendi. Então, por isso que eu digo que às vezes algumas coisas são complicadas. Mas eu vejo uma melhora todo ano um pouquinho. Mas tá devagar, mas tá indo. Queria retomar um assunto que você abordou no primeiro bloco. Você falou que você é professor. Você dá aula para quais crianças? Cara, lá a nossa equipe atende crianças de 2 anos até 14. Aí depois eles já podem entrar na turma de adultos. Tá. E eu tive experiências com todas as turmas. Legal. Qual que é o principal ensinamento que você passa para uma criança que está aí praticamente iniciando a vida, com 2, 3 anos, então, até um adolescente? Isso é muito legal, porque muitas pessoas não têm uma noção de como ensinar ele vai lá aprender jiu-jitsu, ele tem 2 anos, o que ele vai aprender? Então, ele vai estar vestindo kimono, ele vai estar aprendendo a disciplina, sim, ele vai estar aprendendo o respeito. E lá, não adianta a gente, por exemplo, tentar ensinar uma técnica, porque vai ser muito difícil uma criança de 2 anos entender isso. Mas a gente ensina movimentos corporais, como cair, como se levantar, como fazer um rolamento, coisas divertidas, sabe? A gente usa, por exemplo, vamos imitar um macaco, vamos imitar um jacaré. São tudo para trabalhar a coordenação motora. De uma forma lúdica, mas exatamente, ao mesmo tempo você... a gente brinca com eles, estimulando a atividade física, sabe? Legal. E é um esporte caro? Para quem está em casa, está se interessando pela conversa, gostei de jiu-jitsu, é um esporte caro? Quais são os custos do jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele sempre foi um esporte muito caro. Não tem esportes caríssimos, mas o jiu-jitsu nunca foi um esporte barato. Hoje em dia, as coisas estão melhorando, que nem eu venho falando, que a condição está sendo melhor. Mas ainda é complicado, porque um kimono é caro, às vezes tu tem que pagar a academia para treinar. Mas, por exemplo, quem vem de projetos sociais tem mais dificuldade ainda, entendeu? Então, o jiu-jitsu é um esporte, cara, tu tem que amar, tem que fazer de coração, porque tu vai conseguir chegar lá em cima se tu querer muito. E isso é o que sempre te diferencia na sociedade, né? Aqueles que trabalham muito e querem muito são os bem-sucedidos. E no jiu-jitsu, todo mundo tem espaço, todo mundo chega. Depende só de quanto tu treina e de quanto tu quer. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma academia aqui no Brasil e tu chegasse lá, quisesse treinar comigo, mas falasse, Pablo, eu quero muito treinar, mas eu não tenho condições de pagar academia. Cara, eu ia arrumar um jeito. Eu ia te dar um kimono, eu ia te dar a mensalidade e ia falar, pô, vamos fazer uma troca, tu me ajuda aí, ó, tu vai à academia, tu leva as crianças pro campeonato, ou tu faz alguma troca pra mim que se eu ver que tu quer mesmo isso, eu vou te ajudar de alguma maneira. E o brasileiro, o jiu-jiteiro, ele tem essa... Ele tem isso com ele, de querer ajudar o outro, sabe? Se ele vê que quer mesmo.
Que bacana, muito interessante e parabéns por essa atitude que você pense sempre assim. Bom, o programa já está correndo, já, segundo bloco já tá próximo já da segunda metade. Quais países que você já conheceu através do jiu-jitsu? Então, mano, te falar, eu nunca conheci tantos lugares diferentes. Ano passado, eu acho que foi o ano que eu mais conheci. Os outros anos eu conheci os mesmos países, mas eu vou fazer uma lista. Ano passado eu iniciei o ano pelo Brasil. Passei as férias no Brasil. Tá. E início de 2017 estava no Brasil. Aí em março fui para os Estados Unidos lutar o Pan-Americano. Em abril fui para Abu Dhabi lutar o Mundial em Abu Dhabi. Ganhei o Pan-Americano, ganhei o Abu Dhabi, o Mundial. Aí depois voltei para os Estados Unidos. Aí eu fui para a Finlândia lutar um campeonato sem kimono, que é o ADCC, que é o campeonato mais top que tem sem kimonos das lutas, que é um mix de jiu-jitsu, wrestling, judô, todo mundo junto, só que sem kimono. Então, já foi Brasil, Estados Unidos, Abu Dhabi, Finlândia. Da Finlândia, eu fiquei 2 meses na Irlanda com um amigo lá. Tá. Aí eu fiquei lá pra quê? Pra poder lutar na Europa. Aí eu tinha tipo uma base lá, eu ficava lá treinando com ele. Aí já foram 5. Aí da Irlanda, fui pra Madrid, lutei em Madrid, o Madrid Open, venci. Depois lutei na Alemanha, o Germany National, que é o campeonato alemão, ganhei. Aí fui pra Rússia, lutar um campeonato lá deles, fiquei em segundo. Aí voltei para os Estados Unidos, voltei ao Mundial sem kimono, que é outra modalidade. Aí fui vice-campeão mundial na preta, meu primeiro ano na preta. Daí, pô, já foi no... Rapaz, já conheceu quase todos os continentes aí nessa conta. Não, mas calma aí, tem mais. Aí fui para Portugal em janeiro desse ano, Aí voltei de Portugal para os Estados Unidos. Não, fui para a Itália e fui para a França. O pessoal queria que eu fizesse workshops por lá, conhecesse lá. Já foram 12 países. Aí voltei para os Estados Unidos. Aí fui para o México, 13 países. Você consegue conhecer a cultura desses países? Ou você fica tão focado no treinamento que não dá para aproveitar? Geralmente, quando a gente está treinando tanto e tão focado, a gente vai, compete e vai embora. Mas agora, eu estou sempre tentando deixar um dia após a competição para poder conhecer um pouco. Porque antes da competição, principalmente para mim, eu tenho que perder peso. Então fica chato querer sair, eu tenho que ficar focado, comendo direitinho, pensando na luta. Então isso aí, agora eu estou já sempre preparando um dia depois para poder ficar. Porque eu tenho certeza que acrescenta muito a cultura do país, a língua. Não, tu aprende muita coisa. A alimentação. Muita... Uma curiosidade, Pablo. Certa vez eu estava assistindo o TUF, né? O torneio que passou aí na TV aberta aqui no Brasil, de MMA. E aí surgiu uma polêmica lá, porque 2 lutadores, amigos, não queriam se enfrentar. Sim. No jiu-jitsu, acontece isso também? Você já passou por isso? Então, volta e meia isso acontece. Porque geralmente acontece isso quando os 2 atletas chegam na final, né? E só pode 2 atletas por time em cada peso. Então fica um de um lado e fica um do outro lado. E se os 2 vão batendo em todo mundo, chegam na final. Só que o que acontece? Eu e alguns amigos meus, nós temos a filosofia. Se a gente treina todos os dias junto, nós compartilhamos juntos os mesmos conhecimentos, se a gente se enfrentar na final, a gente vai parar de compartilhar as técnicas. A gente vai começar a ser rivais antes do campeonato. Então a gente procura tomar uma decisão amigável. Hoje fica contigo a vitória, hoje fica comigo a vitória. Entendi. Porém, tem vezes que eles lutam. É inevitável você... É inevitável. Vou dizer que eu nunca lutei, já lutei, mas a maioria das vezes eu tento fazer uma escolha, ou tirando a moeda, ou tirando para o ímpar. Que interessante. E os professores, os seus treinadores, aprovam isso ou é uma decisão sua? Os professores, eles aconselham a gente tentar chegar numa decisão amigável, sem ter que lutar, pelo fato que a gente treina todos os dias junto. A gente está buscando evoluir junto, sabe? Então a gente não quer ser rival antes. Então eles aconselham a gente tentar chegar numa decisão amigável. Um tu ganha, outro tu ganha. Mas se os 2 quiserem lutar, ele respeita a decisão. Tá. A segunda questão também, perda de peso. Vira e mexe, a gente vê atleta aí, coloca sanita, vai correr meio-dia, faz loucura, fica sem comer, depois engorda 11 quilos no dia da luta. Você tem problema com peso? Faz também essas loucuras? Cara, cada ano que passa a gente vai aprendendo mais, né?
No início da carreira a gente sempre erra muito. E é bom a gente errar quando a gente é novo e é menos graduado, porque quando chegar na preta, o nível é altíssimo e a gente não pode errar, a gente tem que minimizar os erros. Então, eu aprendi muitas técnicas durante os anos, por exemplo, a superidratação, que é quando tu bebe muita água. Aí depois fica mais fácil tu perder essa água, porque é só líquido, então tu soa e o peso sai. Tu manter uma dieta exemplar de segunda a segunda, acompanhado pelo nutricionista, e fazer isso com um bom espaço de tempo. Tá. Porque se deixar para fazer em cima da hora, tu vai lutar fraco. Então isso que acontece. Pablo, infelizmente o tempo já se esgotou deste segundo bloco, mas encerro perguntando para você, você se vê fazendo o que daqui 10 anos? Ou você quer estar onde daqui 10 anos? Eu me vejo sendo um grande professor, com muitos alunos no exterior, porque eu quero cultivar o que eu aprendi. Eu quero passar adiante o que eu aprendi. Então, todos os países que eu já visitei, eu sempre estou analisando qual vai ser o melhor lugar para mim ir. Então, daqui a uns 10 anos, você vai me ver com uma academia com muitos alunos e gostaria que você fosse lá fazer uma aula. Obrigado, o convite está aceito, um dia a gente combina e tenho certeza que com essa mentalidade você vai conseguir, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, que agradeço. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!